Bom dia, sexto ano! Como estão todos? Na nossa aula de arte de hoje, a gente vai dar início à nossa segunda unidade. E na nossa segunda unidade, a gente vai estudar o quê? A gente vai estudar a manifestação artística lá na pré-história, né? Desculpa, a arte rupestre. Mas o que seria pré-história? Quando você escuta essa palavra pré-história, você lembra de quê? Né? Que lhe vem à mente. Como será que esse povo vivia? Como será que eles se comportavam? O que eles gostavam? O que eles comiam? Então, vamos lá. A pré-história, na verdade, como a gente fala, né? É a história que vem antes da própria história. Porque assim, existem muitas divergências entre estudiosos, mas a gente começa a contar, né, ter essa contagem dos anos após a invenção da escrita, que tem aproximadamente lá 4.000 anos antes de Cristo. Então isso foi muito, muito, muito tempo. Para quê? Para separar a pré-história da história. Então a gente conta, né? Tudo que antes da escrita é pré-história, depois da escrita é história. Dessa maneira, tudo o que aconteceu antes da escrita é considerado pré-história, né? Mas isso não significa que a pré-história não seja importante, né? Até porque muito da evolução do ser humano ocorreu lá. Então, como a domesticação de animais, a agricultura, a produção de cerâmica, e a pré-história está dividida assim, né? Entre dois períodos distintos, que são os períodos paleolíticos e neolíticos, que são a ser antes de Cristo, né? Antes da história, que traz aí a Idade Antiga, a invenção da escrita, né? A partir desse período. Então, mas o que seria o período paleolítico? Paleo vem do grego, quer dizer antigo. Lítico, que significa pedra. Então, o período antigo da pedra é o período mais antigo da própria pré-história que se tem registro na humanidade. No Paleolítico, o ser humano dedicava-se quase exclusivamente à caça de animais, à coleta de frutos e raízes. A maioria dos povos nesse período, eles eram nômades, ou seja, eles não fixavam residência em local nenhum, né? Ou ficava durante um tempo em região. Naquela região durante anos, não. Embora registros de povos que habitaram determinadas regiões há milhares de anos, né? Existem registros que eles deixaram esse registro. Já no período neolítico, que como visto, lítico vem do grego que quer dizer pedra. Já neo significa novo. Seria o período entre o fim do paleolítico e o início da história. Em modo de vida, o ser humano sofreu uma grande transformação. Ele passou a controlar, né, a natureza por meio da agricultura. Desse modo, os historiadores consideram a agricultura como prática que estabeleceu a divisão entre o paleolítico e o neolítico. A arte na pré-história. Desde quando se pintou na pré-história? Não se sabe ao certo, né, como viveram esses povos lá na pré-história e como é que eles descobriram que era possível pintar em pedras de calcário, nem desde quando começou-se a pintura nas pedras de calcário desse povo, lá na pré-história, né? Acredita que as primeiras gravuras tenham surgido 40.000 anos antes de Cristo e há 11.000 AC, no período paleolítico, período que já havia as diversidades de ferramentas para eles no cotidiano, e o domínio do fogo também, né, que era de suma importância, no qual os corpos dos seres humanos pré-históricos já eram semelhantes aos corpos do homem moderno. E o fogo também era muito importante pela questão do aquecimento e também pela questão do alimento, né? Para eles fazerem os seus alimentos, né? Então, para datar esses registros, a pintura fazia a datação, ou seja, o registro pitoresco. Em alguns métodos utilizados por profissionais que trabalham com arqueologia, um dos principais métodos é o carbono 14, é um elemento que informa com certeza a precisão
quando esse registro foi feito lá naquela pedra de calcário, né? Por que se pintava na pré-história? Porque o homem da pré-história pintava. Então vamos lá. Os primeiros registros de arte na pré-história da humanidade têm acesso como foram feitos durante a pré-história. Por meios dele é possível compreender que já naquela época os seres humanos tinham uma linguagem com símbolos que serviam para comunicar as ideias, ou seja, eles já tinham uma noção de usar os símbolos para comunicar o que eles estavam pensando. Era também uma forma. A gente não fala que a arte é uma forma de expressão. Então, embora ainda não seja possível decifrar e compreender esses códigos e suas intenções, podemos entender que foram os primeiros sinais de comunicação humana por meio de signos gráficos. Mesmo com muitas pesquisas, ainda hoje, os estudos sobre a arte pré-histórica é muito difícil interpretar e entender as imagens e inscrições rupestres. Não é possível saber qual o valor que essa imagem tinha para aquela pessoa que vivia especificamente naquela época. Então, dessa forma, o que se acostuma fazer é levantar hipóteses com bases em estudos que relacionam saberes de diversas áreas do conhecimento, Então, mas existem ainda duas hipóteses sobre as pinturas rupestres. Uma das hipóteses é que essas imagens não se tratavam apenas de representação. Por exemplo, como os povos pré-históricos viviam sobretudo da caça, as representações das imagens de alguns animais poderiam ser para eles o próprio ato de caçar, como se capturava um animal, e retiviam naquela época as paredes da caverna, Eles pintavam as paredes da caverna naquela época. Uma outra hipótese, a segunda hipótese, é que os seres humanos da época da pré-história, acreditavam-se que aqueles seres vivos, aquele corpo dos seres vivos, eles tinham uma alma, Ele tinha um corpo físico, além do seu corpo físico de animal. Então, eles acreditavam nisso. E havia a crença que um animal caçado tinha uma alma, uma espécie de duplicação. No momento que se matava, ele ficaria vagando. Portanto, os registros dessa imagem na parede seriam uma forma de reter a alma de um animal junto ao seu corpo físico. Essa retenção da imagem na parede poderia revelar a intenção do ser humano da pré-história em reconciliar-se com sua caça. Ele matava um animal, mas, ele devolve a sua alma, mantida na sua aparência registrada naquela pintura lá na parede. Viu? Qualquer dúvida sobre a aula de hoje, sexto ano, é só perguntar, estou passando atividade para vocês, viu? Bons estudos!